Olá, queridos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Vocês também, amigos que nos acessam, que têm interesse na Palavra de Deus, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos o nosso Oração e Ação Estudo Bíblico e nós estamos estudando o Evangelho de João. Nós temos nos encontrado nas quartas, quintas e sextas, às 19h30. Também nos encontramos nos domingos, às 9 horas da manhã, pelo Zoom, a Escola Bíblica Dominical. Nos encontramos às 10h30, culto matinal. Às 15 horas, Escola Bíblica Dominical Infantil. E à noite, pelo YouTube, às 19h30, o culto em família. Lembro que amanhã nós teremos um culto especial de Natal no Oração e Ação, às 19h30, dia 24, véspera de Natal. Nós vamos nos encontrar às 19h30 no culto de Natal. Um atípico Natal é o tema do nosso culto. E você pode participar, você vai receber o link. Se você quiser, pode ligar para nós, pedir o link. Nós vamos estar distribuindo o link pelo WhatsApp da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Você também poderá ver o link que vai ser postado no Facebook da Igreja Batista da Freguesia, e você deve apresentar esse link, distribuir esse link, divulgar esse link para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus parentes, para que eles possam ser abençoados também. Então, quinta-feira, dia 24/12, 19h30, nós vamos estar juntos assistindo este maravilhoso culto de Natal, personalizado, né? Você vai gostar muito, com toda certeza. E para nós sabermos que estamos todos juntos, assim que nós estivermos assistindo, nós vamos dar o nosso like e vamos ter então a consciência de que estamos todos juntos, ok? Vai ser ótimo. Mas quero falar a você sobre os motivos das nossas orações hoje. Nós vamos estar orando pelos aniversariantes, pela Kátia, pela Márcia Aragão, pela Rayane Loureiro, pela Isabelle de Paula, pelo pastor Alcinei, pela Uríntia, pelo Rafael Bento, pelo Elis. Vamos orar também e agradecer o aniversário de casais muito queridos da nossa igreja. Alguns não estão frequentando, aliás, nenhum de nós está frequentando nesse momento. Luzia e Carlos Terra, Alzerita e Nelson. Vamos estar orando também por aqueles que estão doentes, né? Pelos enfermos. Nós vamos orar pela Cristina. Não está enferma, mas ela pede oração porque ela é enfermeira e ela tem lidado com tanto sofrimento no seu trabalho que ela está se sentindo muito triste, pedindo: olha, orem por mim, eu preciso ser sustentada por Deus. Nós vamos orar pela Cristina. Nós vamos orar também, pedindo consolação para a família da Marilda, que perdeu a sua mamãe. Nós vamos estar orando pelo pai da Lúcia Bastos. Vamos orar a pedido da Marilac pela sua amiga Julieta. Vamos estar pedindo, a pedido da Neilda, pelo seu filho Rafael. Nós vamos orar pelo Valmir, que é pai do Valnei. Nós vamos orar pelo Antônio lá em Resende, pelo Agnello, que é irmão de Dona Alzira. Vamos orar pelo Leonardo, esposo da Renata, pela Marilac, pela Rejane e pela Juliana Lima. Vamos orar pela Juliana Lima, tá? Não vamos esquecer, vamos estar orando por todos esses, ok? Vamos orar também pelos nossos governantes, como nós fazemos sempre, pelos profissionais de saúde, pelos missionários, pelos pastores, por aqueles que são mais vulneráveis, e pedindo a Deus que nos mantenha saudáveis, né? Vamos pedir isso a Deus. Nós vamos orar agora pedindo as bênçãos sobre o nosso estudo e ao final nós vamos orar por esses pedidos aqui. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e pela tua bondade sobre nós, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Quero suplicar a tua unção sobre nós, tanto sobre mim, que vou ministrar, Senhor, esse estudo, quanto sobre todos esses queridos que estão assistindo, para que eles sejam ungidos pelo teu Santo Espírito
e a ele seja concedido discernimento para compreender a tua palavra. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Abra aí sua Bíblia, Evangelho de João. Nós estamos vendo o capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18, ok? Nós hoje estaremos vendo do versículo 19 ao versículo 27 do Evangelho de João. Nós vimos que Jesus foi preso, foi levado a estar perante Anás, que embora não fosse o sumo sacerdote oficial, ele desfrutava de um conceito, de um poder como sendo um sumo sacerdote. Depois nós vamos ver Pedro negando pela primeira vez, vimos isso na semana passada, e hoje nós vamos estar vendo Jesus sendo interrogado por Anás, que não era o sumo sacerdote em exercício, mas tinha poder, mas isso aparentemente constituía uma irregularidade, Jesus ser interrogado por ele. E depois vamos ver de novo Pedro negando a Jesus. Então vamos ler João 18, de 19 a 27. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabes, eles o que eu disse. Dizendo ele isso, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe: pois és tu, porventura, um dos discípulos dele? E ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Ok, nós temos esses momentos aqui, alguns deles descritos também nos evangelhos sinóticos, que são os primeiros evangélicos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas vamos aqui, versículo a versículo. 19. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Primeiro, vemos aí Anás interrogando Jesus e sendo encarado como sumo sacerdote. Mas como eu disse na semana passada e na outra, Anás havia sido destituído da sua posição de sumo sacerdote lá pelo ano 15 por um imperador chamado Valérius Gratus. E havia sido passado para o seu genro, né, a situação de ser, então, levado à função de sumo sacerdote. Caifás é que era, na realidade, o sumo sacerdote. Então, isso pode demonstrar mais uma irregularidade no julgamento de Jesus. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca de seus discípulos e da sua doutrina. Bom, a preocupação de Anás foi perguntar primeiro sobre os discípulos. Provavelmente ele queria saber quantos discípulos ele tinha, quem eram os discípulos, porque interessava a Anás determinar se Jesus tinha a possibilidade de reunir um grupo que pudesse fazer algo contra
a própria diretoria, o próprio sinédrio, o próprio grupo diretivo entre os judeus, ou até mesmo contra o Império Romano. Ele estava fazendo uma pesquisa, né, para ver se Jesus teria força para uma conspiração. Isso estava na mente deles. Mas também ele perguntava sobre a sua doutrina, sobre a sua palavra. Por quê? Porque aquilo estava incomodando profundamente a Anás, o fato de Jesus se mostrar como o Messias, e eles não criam nisso. Eles não criam que Jesus seria o Messias apontado no Velho Testamento. Eles estavam vendo se cumprir ali no rosto deles, na frente deles, as profecias do Velho Testamento, e eles não criam. E eles queriam algo para acusar Jesus. O versículo 20 diz que declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Você vai notar que Jesus não respondeu às perguntas que haviam sido feitas por Anás. Anás perguntara: e os discípulos, quem são? Quantos são? E havia perguntado sobre a doutrina. Jesus simplesmente respondeu: olha, o que eu tenho falado a todos. Eu tenho falado em lugares públicos. Não faço nada em oculto. Do que estão me acusando? A minha postura é franca, sincera, transparente. Com isso, ele não indicou nomes, não indicou pessoas. De uma certa maneira, Jesus está protegendo os seus discípulos. Versículo 31 diz Jesus: por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Jesus faz um questionamento sobre por que estaria sendo interrogado. Naquele contexto cultural, naquele contexto, o depoimento das testemunhas era muito mais importante do que aquilo que dissesse o réu, aquele que estava sendo acusado. Era a praxe interrogar as testemunhas. Há alguns estudiosos que apontam aquele momento da história entre os judeus em que interrogar o próprio acusado nem sequer seria feito. Muito mais importante, ou até exclusivamente, se interrogavam as testemunhas. O maior peso, sem dúvida nenhuma, era para o depoimento das testemunhas. Então, o que Jesus pergunta é extremamente coerente com a cultura daquele momento. O versículo 22 diz que, dizendo ele isto, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? A palavra original para esta bofetada é uma palavra que indica um golpe muito forte dado com a palma da mão. Foi um golpe forte, foi algo que certamente feriu Jesus, feriu bastante. E aquele homem, possivelmente alguém que queria mostrar serviço ao sumo sacerdote. Não cabia, ele não foi desrespeitoso. A pergunta de Jesus estava perfeitamente dentro do contexto. O versículo 23 diz que replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Ou seja, Jesus está dizendo: olha, se eu tiver dito alguma coisa contra a lei, me processe. É isso que Jesus está dizendo. Jesus estava seguro de que não estava dizendo nada em discordância com a lei. Então, se eu estou dizendo alguma coisa errada, me processe. Então, eu quero um julgamento justo. E disse: se eu estou dizendo a verdade, então, por que você está me ferindo? Não é? Versículo 24, então Anás o enviou manietado
a presença de Caifás, o sumo sacerdote. Como Anás percebeu que não conseguia tirar nada de Jesus, nada que ele pudesse usar como uma forma de acusá-lo, ele manda então Jesus para Caifás, porque a intenção de Anás era que Jesus chegasse até o momento de ser julgado por Pilatos. E como Anás não era sumo sacerdote em exercício, ele não teria como mandar direto a Pilatos. Teria que passar pelo sumo sacerdote em exercício, esse sim, Caifás, para que houvesse uma acusação formal que levasse até Pilatos, que estava ali como uma autoridade de Roma. Só Pilatos teria autoridade para dispor da vida de Jesus. O Sinédrio até poderia julgar questões várias e tornar culpado alguém, mas não tinha o poder de sentenciar à morte. Versículo 25. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Nós vimos essa referência a Pedro ali no versículo 17, quando mostrava Pedro ali se aquentando, né? Ali naquela fogueira. Então volta aquela situação da fogueira no pátio do sumo sacerdote, aí Caifás. Voltamos lá. Lá estava Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? E Pedro negou e disse, não sou. Talvez nós devêssemos perguntar, será que essa palavra de Pedro foi uma palavra sem grande importância? Negar ali a Jesus? Não foi sem importância. Quero lembrar a você o que diz Mateus 10, 33. Volte um pouco aí na sua Bíblia. Mateus 10, 33. Mateus 10, 33 vai dizer, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. A negação de Pedro, ela era extremamente importante, foi extremamente importante. Há uma promessa de negação diante de Deus daquele que negar ao Senhor Jesus. Mas nós sabemos que Pedro, ao final do próprio Evangelho de João, é trazido à reflexão e é perdoado por Jesus, a ponto de Jesus lhe dar a atribuição de cuidar das suas ovelhinhas. Você lembra disso? Isso é um gesto de profunda graça. É um gesto que vai além da justiça simples, mas passa pela graça, pelo arrependimento, pelo perdão. Então, esse momento foi um momento grave da vida de Pedro, mas há graça para todos aos pés da cruz. Não é? Muito bem, versículo 26, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, lembra que quando chegaram para prender Jesus, Pedro tomou da espada e cortou a orelha de um soldado chamado Malco, que depois foi curada pelo próprio Cristo. Então ali no pátio de Caifás estava um daqueles homens que pôde perceber que parecia Pedro o homem que tinha cortado a orelha, talvez do seu irmão, do seu primo, talvez, ali talvez junto da fogueira, com a luz iluminando melhor o rosto de Pedro, Pedro próximo de João, que era conhecido da casa, então ele pôde ver melhor. Agora, lembre do seguinte, lembre que no texto do capítulo anterior, do texto anterior que nós estudamos, o evangelista João apresenta Pedro e o outro discípulo, e nós vimos que provavelmente esse outro discípulo estaria sendo indicado como o próprio João. E agora nós vemos aqui novamente uma situação que sugere uma testemunha ocular
que é capaz de sentir o calor da fogueira, que é capaz de reconhecer as perguntas feitas de forma mais discreta, mais íntima. Ali, João, que estava com Pedro lá no pátio de Caifás, seria o único que poderia ver todas estas minúcias do que acontecia. Então, isso reafirma a questão da consideração de como sendo João o outro discípulo que é apontado aqui no Evangelho de João. Então, perguntou este homem e disse assim: eu não te vi no jardim com ele? De novo, Pedro o negou. E no mesmo instante cantou o galo. Algumas considerações sobre esse momento. Primeiro, lembrar que Jesus foi alvo de várias perguntas no texto de hoje, nos versículos do texto de hoje. Várias perguntas comprometedoras. E Jesus não negou em nenhum momento a verdade das respostas. Jesus não negou, muito diferente da atitude de Pedro, que diante do perigo negou. Jesus não negou em nenhum momento. Interessante observar também, vamos ver 2 versículos e tirar 2 conclusões. Veja comigo aí, João 13:36. Volte um pouquinho. João 13:36, que diz: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? E respondeu Jesus: para onde vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Aqui está se cumprindo a palavra profética de Jesus. E vamos ver também Lucas 22, 60 a 62. Lucas descreve essa mesma situação, mas nos dá alguns detalhes a mais, né? Então vamos ver Lucas 22, 60 a 62. Lucas 22, de 60 a 62. Ok, abriu? Que diz assim: mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Esse olhar de Jesus, o olhar que nos transpassa, que vê o nosso coração, esse olhar levou Pedro a uma profunda tristeza quando ele percebeu que havia enfraquecido e negado Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, e ali se cumpriu a palavra profética de Jesus. Agora Pedro vai e chora amargamente. Está havendo uma grande reflexão dentro de Pedro, uma grande tristeza acontecendo ali com ele. E nós vamos ver isso, o resultado disso, mais lá na frente, ok? Na próxima vez que nós nos encontrarmos, nós estaremos vendo Jesus perante Pilatos, Pilatos interrogando a Jesus. Isso nós vamos ver na próxima quarta-feira, às 19h30, no Oração e Ação Estudo Bíblico. Ok? Então nos encontraremos nesta próxima quarta-feira. Nós vamos agora orar e vamos pedir a Deus as bênçãos dele sobre todos estes que foram citados aqui nos motivos de oração. Feche seus olhos, pense também naqueles da sua casa, da sua família, que precisam de oração, das bênçãos de Deus. Vamos lá. Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, porque o Senhor é bom, é sempre bom, Pai. Quero suplicar que o Senhor abençoe os aniversariantes desta semana. Ó Deus, cura aqueles que pedem bênçãos da cura sobre os seus corpos, sobre o seu psique,
Senhor, tantos estão se sentindo tão entristecidos, tão doentes também. Quero te pedir também uma bênção especial sobre o pastor Dami e sobre a sua esposa Ana. Ele está com Covid, cuida dele, Pai, cuida dele, que ele possa ser curado, Pai, eu te suplico. Senhor Deus, peço que o Senhor abençoe, Senhor, os nossos governantes. Senhor, cuida dos bons governantes, fortalece-os, blinda-os, Senhor, dá a eles sabedoria e ousadia, que eles possam, Senhor, ter palavra vencedora. E quero suplicar que o Senhor fale ao coração e às mentes dos maus governantes. Ó Deus, eu te peço que o Senhor fale aos seus corações e que eles possam se corrigir, mas se não o fizerem, Pai, retira-os do poder, Senhor, eu te suplico. Tem misericórdia de nós. Senhor Deus, abençoa os profissionais de saúde. Abençoa, Senhor, aqueles que são mais vulneráveis. Abençoa pastores e missionários. E, Senhor, preserva a nossa saúde. Que nós possamos viver tempos, Senhor, melhores, em que seja eliminada essa doença que nos assola. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós temos Jesus como Senhor e Salvador no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Nós vamos nos ver agora, amanhã, quinta-feira, dia 24 de dezembro. Estaremos então juntos vendo a programação de Natal, um atípico Natal, às 19h30. Amanhã nos vemos lá. Até lá.